Bom dia, bom dia. Agora, hoje, sábado, dia 19 de agosto, às 9 horas e 17 minutos. Gravaram uma aula falando sobre SEI a pedido aí do professor, instrutor, Tenente Coronel Marenque. Falar um pouquinho sobre o SEI as suas utilidades. Vamos lá, iniciando então a aula. Aqui está, né, o SEI, né, já fica aí na tela, um computador que a gente sempre usa. Aqui a gente vai fazer o login, né? O login aqui, o usuário é o CPF, informando que eu vou estar usando aqui o SEI Produção, né? O SEI Produção era um pouquinho diferente aí os ícones do SEI apenas de instrução. Então vamos usar aqui o SEI Produção. Fazer o login aqui, né? O usuário é o CPF. Aqui já tem salvo, né? Meu CPF que eu sempre uso. Minha senha e aqui, né, a secretaria igual eu pertenço, né, que a Polícia Militar e que é onde eu executo o meu trabalho. Então, aqui está, né, a face do SEI, né, a página que nos apresenta, né, que tem aqui nessa parte, né, eu tenho várias informações, né, acompanhamento especial, base de conhecimento, blocos, né? No bloco tem o bloco de assinatura, bloco interno, bloco de reunião, contato e assim por diante. Mas o primeiro passo, quando acessamos o SEI, seria criar um processo, né? Criar um processo. Aqui em cima no menu, às vezes não aparece do lado aqui as funções, principalmente a função necessária a criar um processo. Então, quando não aparece, você clica aqui no menu, vai aparecer aqui. Para iniciar um processo, vemos aqui, aqui está, iniciar processo. Para iniciar processo, nós temos que escolher o que nós queremos. Vamos supor que eu, nesse momento aqui agora, eu vou fazer uma solicitação de LE. Solicitação de LE, licença especial. Eu posso vir aqui em licença especial, ou posso criar também uma comunicação interna, né? Aí eu vou criar aqui, vou especificar o que se trata esse processo. Então, como eu coloquei ali licença especial, vou colocar aqui LE, Sargento Garcia, né, que seria a minha. Sargento Garcia. Referente aí, como eu estou de 2002, 20 anos, ao quarto quinquênio. Quarto quinquênio. Então, quem pegar o processo vai ver lá que é um requerimento de LE meu referente ao quarto quinquênio. Aqui, classificação por assunto não necessariamente precisa ser colocado, pode deixar em branco ou pode colocar alguma coisa, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Aqui eu posso colocar como tem que escolher alguma coisa, né? Público ou restrito, né? Sigiloso é mais quando é SJD e corre em sigilo. Aqui, como vai ter informações pessoal, eu coloco aqui informação pessoal que é restrito devido às informações pessoais. Aqui, nessa página, eu ainda não formei o processo, né? O processo ainda não foi iniciado, ele só será iniciado depois que eu clicar aqui em salvar, né? Depois eu clicar aqui em salvar, esse processo será iniciado. Então, de momento, esse processo aqui pode ver que ele não está iniciado. Eu tenho que clicar em salvar. Como eu já criei esse processo lá, não vou salvar ele de novo porque ele já está pronto. Então vamos lá, vamos trabalhar com o processo agora, né? Esse mesmo processo está aqui, né? Ó, eu criei ele já. Processo. Veja que quando eu criei esse processo aqui, seria o mesmo de lá, eu coloquei aqui nas configurações aula CAIS. Comunicação interna. Então, mas comunicação interna aqui eu posso mudar. Como lá eu estou fazendo um agora de licença especial, né? Licença especial. Então eu posso mudar aqui para licença especial. Aula CAIS, né? Então eu vou colocar aqui LE. No quarto quinquênio. Quarto quinquênio, ele é do quarto quinquênio, que seria a minha LE. Vem aqui salvar, né? Então aqui eu criei um processo.
Veja, eu expliquei aqui a criação do processo, como se faz, e esse ícone aqui que mexe nas configurações do processo, foi o que eu acabei de fazer. Aqui você altera o processo, tanto aqui o tipo de processo, que pode ser uma comunicação interna ou qualquer uma dessas aqui escrito aqui, tem várias possibilidades de você escolher. Eu escolhi LE, e aqui a especificação, o assunto que vai tratar este processo. Então, aqui está a comunicação interna, eu posso tirar, posso excluir e deixar só esse outro aqui. Também, se eu quiser, eu posso excluir e não deixar nada, nenhum assunto aqui. Ou posso colocar algum assunto. E venho e salvo. Classificação informa o assunto. Então tem que informar o assunto. Licença especial, né? Tem que informar um assunto. Então não pode deixar sem assunto, que ele não salva. Já ia passando informação incorreta aí, deixando sem assunto, né? Então tem que colocar algum assunto. Vamos colocar aqui alguma coisa relacionada a licença, alguma coisa aí nesse sentido aí. Comunicação interna. Vamos deixar a comunicação interna aqui, né? Comunicação. Não deu certo aqui, então não pode mudar lá, né? Percebeu, né? Percebeu que tem que deixar aqui, né? Vamos deixar a divulgação interna aqui, então só um, né? Tem que deixar alguma coisa aqui, não pode deixar em branco. Acreditava que poderia deixar, mas não pode. Então vamos lá, vamos prosseguir. Vou falar sobre a produção aqui do documento, inserir documento. Existem duas maneiras de inserção de documento. Você pode produzir o documento ou inserir um documento externo. Então, nessa função, há duas possibilidades. Mas no caso estou fazendo requerimento de eu tenho que produzir um documento. Que documento é esse? É um requerimento. Eu tenho que fazer um requerimento. Esse requerimento eu posso pegar um modelo padrão. Ou posso pegar um número lá, ou criar um aqui. Geralmente, de forma mais fácil, eu trabalho pegando já de um modelo pronto, né? Vou voltar aqui, né? Vou pregar um modelo pronto aqui para vocês verem. Eu venho aqui no bloco interno, ó, no bloco interno, que tem vários modelos aqui que já foram feitos. Aqui são onde eu guardo os documentos, ó, requerimentos. Esse ano tramitou aqui a LE do Stevanelli. Aí eu posso vir aqui, clicar aqui, vai me oferecer essas opções. Essa primeira opção aqui é um número que eu posso utilizar. Então eu posso vir aqui, copiar esse número, voltar aqui, né, no nosso processo, esse processo aqui que estou trabalhando com ele, né, e vou inserir, vou criar um documento. Que documento é esse que eu vou criar? Um requerimento, né? Aí eu posso clicar aqui em modelo padrão, um documento modelo, e usar aquele número que eu copiei lá. Como vai ser aqui? O que é? Solicitação. Não precisa, né, de colocar a solicitação. Já se quiser colocar alguma coisa aqui, requerimento já tem, né? Não é necessário colocar o nome da árvore, porque geralmente após a criação do processo você vai fazer um requerimento aí da sua LE. Como tem dados pessoais, você coloca aqui informação pessoal e salva. Então aqui, aí eu vou só mudar os meus dados. Então aqui eu criei o requerimento de LE. Então o requerimento está criado dentro do processo. Entenderam? Aqui tem as configurações, né, que também eu posso mudar. Nessas configurações aqui eu posso colocar aqui o nome da árvore, se eu quiser.
Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui Garcia e salvar. Ó, vai aparecer aqui no requerimento, o requerimento Garcia, entendeu? Eu posso mudar isso aqui, mesmo assinando esse documento, mesmo esse documento depois de assinado, é possível editar essa configuração aqui, ó, através das configurações que você edita. Geralmente eu deixo aqui sem nome, não deixo nada, que é um requerimento, que já está dentro de um processo de requerimento de LE, o requerimento prossegue aí no mesmo ritmo. Então, essa é uma das formas aqui de inserir documento, que é a produção. A outra forma de produzir documento, que são duas formas, é a inserção de um documento, que é um documento externo. É um documento externo. Vamos supor, para requerer LE, o próximo documento aqui seria aqui, uma ficha individual. Vamos anexar qualquer documento aqui como se fosse uma ficha individual. Aqui eu vou procurar um nome que se mais adequa. Eu acho que não deve ter ficha individual, mas deve ter ficha. Vamos dar uma olhada aqui, letra F. Vamos achar alguma coisa aqui que se assemelha à ficha individual. Aqui, ó, ficha, nós temos ficha. Tem ficha funcional, mas não tem ficha individual. Então você vai escrever aqui individual. Então nós temos aqui a data, né? Você tem que colocar a data do documento que eu estou fazendo seria hoje. Então eu vou colocar aqui no dia 19. Você pode escolher, tem que escolher se esse documento ele é nato digital ou ele é digitalizado. No caso da ficha individual, ele é nato digital. Por que nato digital? Porque ele é um documento que você faz o download da internet e você não vai tirar cópia dele. Não é um documento digitalizado. Ele é nato digital. Ele tem a natureza dele de ser um documento digital. Então eu marco aqui nato digital. Remetente, interessado, geralmente eu deixo, eu não coloco nada. E aqui eu marco como restrito devido às informações pessoais. Para anexar, tem duas formas de anexar. Eu posso arrastar esse documento e colocar aqui, puxar e arrastar, ou eu posso clicar aqui e buscar o documento. Vamos entrar aqui na área de trabalho, tem vários documentos aqui, vou procurar algum documento que eu possa inserir aqui. Vamos ver aqui algum documento para mim colocar aqui dentro, como se fosse a minha ficha individual, né? Vou colocar aqui, vou colocar esse documento aqui, fazer de conta que esse documento aqui é a minha ficha individual. Salvar. Ó, pode ver que apareceu aqui, ó, como ficha individual, que é o documento. Então, as duas maneiras de inserção de documento: você produz um documento ou você insere um documento externo. Então são duas maneiras: produção e inserir aqui. Aqui as configurações são a segunda função. Vamos lá agora para a terceira função aqui, terceiro ícone a explicar nesse processo. Nós temos aqui ciência. Para que serve essa ciência? Geralmente quando você recebe um processo, aqui tem vários processos recebidos, e eu tenho que dar ciência dentro desse processo. Por exemplo, aqui tem uma escala. Aí geralmente tem um despacho que é para dar ciência. Ó, aqui na escala 02, está informando sobre. Então, eu clico aqui e dou a ciência no processo. Isso significa que eu tomei ciência deste documento. Ou eu posso dar também ciência no processo. Clicando aqui, vem ciência. Ó, acabei de dar ciência no processo. Então, esse aqui é para dizer, esse vai dizer que você tomou conhecimento daquele processo e daquele documento. Então, para isso que serve esse ciência. No caso do documento que a gente acabou de produzir, este documento aqui, que é a solicitação de LE, eu preciso aqui encaminhar o processo. Depois que eu faço o requerimento, algumas companhias pede que você coloque a ficha individual e algumas não. No meu caso aqui, a segunda companhia, ela pede para que eles coloquem lá, porque eles vai verificar se a ficha individual está atualizada ou não. Então, nesse caso aqui, eu mesmo inseri para explicar como que se faz.
Então vamos lá. Então depois disso aqui, o próximo passo é encaminhar esse processo. Clicando aqui, né? Licença especial. Aqui vai dizer para onde que eu quero encaminhar. Eu tenho que escrever aqui. No meu caso é a segunda companhia. Então eu clico aqui, terceiro evento, segunda CIA. Tem aqui as várias possibilidades. Então eu coloco aqui. Tem lá o comando de serviço e tem o comandante da segunda CIA. Eu posso escolher aqui, vou mandar para o comandante da segunda CIA. E também posso mandar para o comando de serviço da segunda CIA. Eles recebem ao mesmo tempo. Posso mandar para os dois. Então, quantos lugares, né? Você pode colocar para um lugar ou vários lugares ao mesmo tempo. Aí você pode manter aberto aqui na unidade e enviar o processo. Aí clica aqui em enviar e o processo vai estar à disposição lá da companhia para que eles dê andamento. Não vou encaminhar o processo, né? Porque é apenas um teste, mas você clicando aqui vai encaminhar. Uma coisa importante é que antes de você encaminhar um processo, o documento ele tem que estar assinado. Se você encaminhar um processo com o documento sem assinar, o documento fica não consegue visualizar o documento. Aí você tem que assinar o documento. Então, documento assinado, né? Tem que assinar o documento para você encaminhar o processo. Então, aqui nós vimos o que? Como inserir, produzir e inserir, dar ciência e encaminhar processo. Agora aqui nós temos aqui a função editar. Agora eu pergunto, um documento depois de assinado ele pode ser editado? Pode, se ele não tiver tramitado. Por exemplo, esse documento aqui ele não tramitou. Pode ver que a canetinha dele está azul. O documento depois que tramita, que é visto em outra unidade, a canetinha dele fica preta. Depois que a canetinha dele estiver preta aqui, ele deixa de ser editável. Ele não pode ser mais editado. Então aqui ainda é editável. Quando eu clicar em editar, vai acontecer o quê? Vai apagar a minha assinatura, né? Aí eu posso fazer as mudanças necessárias aqui dentro desse processo. E no caso aqui, ó, não está no meu nome, tem muitas coisas a ser resolvidas, né? É apenas um teste. Então o documento, enquanto ele não tramitar, ele pode ser editado. Então nós vimos aqui uma função, né? 2, 3 funções. Agora a quarta função, bloco interno. Bloco interno. Para que serve o bloco interno? O bloco interno serve para duas opções. Se eu selecionar o processo, o bloco interno serve para mim guardar esse processo em alguns desses blocos, né? Geralmente, como ele é um requerimento, eu tenho que escolher o bloco de requerimentos, senão depois eu não vou encontrar esse processo. Então eu clicando aqui, vai abrir essa pasta, e clicando aqui eu vou escrever do que se trata, de quem é o processo, senão depois eu não sei. Nesse caso aqui é LN, no caso minha, né, do Sargento Garcia. Então eu colocando aqui, depois eu vou saber procurar onde está o processo. Então aqui está o processo dentro do bloco interno. Coloquei o processo dentro do bloco interno. Tá, além do bloco interno, ele serve também para colocar em bloco de assinatura, né? Você clicando aqui, clicando em cima do documento, né? Não do processo do documento, ele disponibiliza, clicando em bloco, disponibiliza a possibilidade de eu incluir isso aqui em bloco de assinatura. Aí eu posso escolher que tem vários blocos de assinatura, ó. Isso aqui são os blocos de assinatura que eu mais utilizo, né? O comando da companhia, comandante de vários locais aqui. Vamos colocar aqui como se fosse para o comandante da minha companhia assinar esse documento. Então, aqui tem duas possibilidades. Ou três possibilidades. Eu posso incluir, apenas incluir. Eu posso incluir e disponibilizar. Ou se eu não tiver aqui o bloco de assinatura desejado, eu tenho que criar um novo bloco de assinatura. Aqui eu vou apenas incluir, não vou disponibilizar, porque eu vou explicar a diferença entre eles.
aqui eu incluí o documento em bloco de assinatura. Então o documento está dentro do bloco de assinatura. Então esse documento está no bloco de assinatura. Vamos clicar em editar agora. Ó, veja que é possível editar um documento mesmo ele estando dentro do bloco de assinatura. O documento dentro do bloco de assinatura ainda é editável. Mas talvez você me pergunte, por que ele é editável mesmo estando no bloco de assinatura? Por que ele ainda é editável? Porque o bloco de assinatura ainda não foi disponibilizado. Vamos entrar aqui, né, nos blocos, bloco de assinatura. Vou marcar aqui para que eles possam aparecer aqui em cima para mim. Veja que eu coloquei no bloco de assinatura do comandante da companhia. Vamos achar ele aqui. Comandante da companhia. Acredito que seja esse. Nenhum documento. Bloco. Assinatura. Cadê o comandante da companhia? Comandante do batalhão. Comandante da companhia. Assinatura do documento. Aqui está o documento dentro do bloco do comandante da companhia. Certo? É o que eu acabei de inserir. Mas o comandante da companhia assina esse documento dessa maneira? Não, não assina. Ele ainda não assina esse documento da maneira que aqui está. Por que ele não assina? Porque eu não disponibilizei o documento. Mesmo o documento estando dentro do bloco de assinatura, ele só vai estar disponível depois de disponibilizado. Eu posso disponibilizar por aqui, clicando aqui, ó, disponibilizar. Então agora está disponibilizado. Vamos ver a diferença agora. Então o documento eu disponibilizei esse documento aqui para o comandante de companhia. Clicar no requerimento, né? Agora vamos editar o documento. Ó, documento disponibilizado em bloco de assinatura, então ele não pode ser editado. Então o documento, após ser em bloco de assinatura, enquanto ele não for disponibilizado, ele pode ser assinado, ele pode ser editado. Depois que ele for disponibilizado, ele não pode ser mais editado. Então então essas possibilidades. Esse ícone serve para arquivar o processo em blocos internos, serve para inserir documento em bloco de assinatura. Essas duas coisas são os dois mais usados no dia a dia do nosso trabalho, que é arquivar os processos e disponibilizar para que alguém assine. Vamos voltar aqui dentro dos blocos aqui, né? Vamos aqui no bloco de assinatura, porque eu não vou deixar no bloco de assinatura. Está aqui, ó. Aqui, quando eu quero inserir um novo documento e esse bloco está disponibilizado, eu tenho que cancelar a disponibilidade. Aqui eu consigo cancelar a disponibilidade. Clicando aqui, ó, confirma o cancelamento da disponibilidade? Sim, cancelei. Então esse bloco voltou para mim. O comandante agora não consegue assinar. E aqui eu posso retirar do bloco o documento que eu coloquei. Retirar o documento do bloco. Então ele não está mais em bloco de assinatura. Voltou aqui para mim. Até aqui compreendido? Bem simples, né? O SEI ele é autoexplicativo, ele é intuitivo, ele é bem simples de ser trabalhado com ele. O SEI ele veio para ajudar muito. Na época que não tinha o SEI, toda a documentação era caminhada via malote, aqui de Vilhena para Porto Velho, uma vez por semana era encaminhado, né, os malotes, e semanalmente ia uma viatura lá levar esse documento em Porto Velho. Hoje, mediante SEI, você faz um documento e praticamente no mesmo dia, na mesma hora, esses documentos já chegam lá em Porto Velho. Tá, vamos aqui fechar aqui a aula. Processo. É possível excluir um processo? Não. Um processo, depois de criado, você pode apenas concluir o processo. Ó. Tem apenas essa opção, concluir, mas você não pode excluir. Documento. Você pode excluir? Pode, desde que esse documento ainda não tenha tramitado.
Nesse caso aqui, esse documento não tramitou, ele está dentro da minha caixa C, então eu posso excluir tanto esse documento que é um documento externo, né, que eu coloquei aqui, que também não tramitou, ó, tem a opção de excluir, eu posso excluir, como posso excluir também o requerimento, porque ele não tramitou em lugar nenhum. Então tá aqui, né, uma explicação básica das coisas mais simples do SEI. Falei aqui de criação do processo, inserção de documento, falei aqui de enviar o documento, falei aqui de editar o documento, falei aqui de assinar um documento, falei aqui de como colocar o documento no bloco interno e no bloco de assinatura e falei aqui de como excluir um processo. Espero ter atendido a expectativa, agradeço e tenham um bom dia.